Deise Faria Ferreira, técnica de enfermagem que desapareceu em julho do ano passado. Nós estamos acompanhando esse caso e agora trazendo aos nossos telespectadores as informações sobre o encerramento dessas investigações. Vamos conferir. A Polícia Civil apresentou provas contra os dois presos no início do mês, acusados de participação no assassinato da auxiliar de enfermagem, Deise Faria Ferreira Freitas. Mais pessoas podem ser indiciadas ao final das investigações que apuram o assassinato e ocultação do cadáver. Sobre Deise Faria, eu quero falar ao vivo agora com o repórter Lucílio Macedo. Lucílio, primeiro, boa tarde para você. A polícia sabe quem matou a Deise? Boa tarde, Jodevar, Luciana, a todos. Sabe sim, e parte desse quebra-cabeça já tinha sido montado pela Polícia Civil, que já tinha prendido o principal suspeito, apontado pela polícia como autor do assassinato, o David dos Santos Filho, e ele foi indiciado na conclusão desse inquérito por homicídio e ocultação de cadáver. Teria participado também, junto com o David, o Cláudio Pereira Leite, ele que era presidente da seita do Santo Daime, que a Deise Faria participava. Ela foi para essa seita no dia 11 de julho, depois de sair teria sido assassinada. O Cláudio, portanto, participou aí da ocultação do cadáver. Vamos falar agora com o doutor delegado Gilson Ferreira, ele que é assessor da Polícia Civil de Imprensa. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Antes de falar a motivação aí desse crime, qual foi a dinâmica do assassinato? Como a Deise foi morta naquele dia 11 de julho? Boa tarde. Bom, nós temos convencimento de que ela foi morta pelo Antônio David logo que ela tenha saído da chácara. O que aconteceu no dia, eles tiveram lá o que eles chamam de trabalho, o trabalho espiritual, e a Deise teria entrado em conflito com alguns do grupo. Ela estaria alterada, teria até eventualmente desrespeitado o ritual e acabou pedindo para ir embora. Quando ela sai pelo portão da chácara, o Antônio David sai logo atrás no veículo e ele pega ela no caminho e aí ninguém nunca mais teve notícias da Deise. O Antônio David afirma que quando ele saiu pelo portão ele não mais a viu, mas a Polícia Civil desconstruiu toda essa versão dele, inclusive com provas periciais, com testemunhas e uma prova cabal, que a gente considera o elemento de convicção mais robusto aí, que é a roupa que a Deise usava, uma peça da roupa, a blusa que ela usava quando cruzou o portão, voltou dentro do carro com o Antônio David. A motivação desse crime? A motivação é ele quem pode dizer, né? A gente trabalha, ou a gente acredita em algumas hipóteses, que ele pode ter se descontrolado, né? Até porque ele também talvez estivesse alterado e acabado agredindo ela. Agora é uma questão ainda muito obscura e, infelizmente, é só ele quem pode dizer. Jodevar, Luciana, o Cláudio ele teria participado da ocultação para não manchar a imagem da seita que ele preside, o Santo Daime, nessa chácara de Goiânia. Agora a pergunta, e o corpo? Onde está o corpo, delegado? Ele foi encontrado? O corpo é outra pergunta que é o Antônio David quem pode dizer. O que a polícia sabe é que ele foi a última pessoa que esteve com a Deise enquanto ela esteve viva. Ele saiu com ela e voltou apenas com uma peça de roupa dela. Mesmo assim, Jodevar, a polícia continua com a tese, portanto, indiciou aí o Antônio David e o Cláudio, mesmo sem o corpo ter sido encontrado, Jodevar. Delegado, o senhor trabalha, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de envolvimento amoroso, alguma coisa sentimental nesse crime? Olá, Jodevar. Bom, como eu falei, a motivação é algo muito subjetivo. É o Antônio David quem deveria dizer. Eu citei aqui um exemplo de, às vezes, um descontrole. A gente sabe também que o Antônio David residia com uma pessoa que estava iniciando um relacionamento amoroso com a Deise. Mas são especulações, a gente não pode afirmar categoricamente. Quem pode dizer dessa motivação, quem pode dizer por que aconteceu isso, é o Antônio David. Delegado. E ele não disse, ele simplesmente se cala a respeito do fato. Delegado, mais pessoas teriam participado ou colaborado com o sumiço da Deise ou a Polícia Civil afirma que a participação é apenas desses dois?
Não, a polícia acredita que a participação está restrita ao Antônio David, né? O Cláudio está sendo indiciado pela ocultação do cadáver, porque existem elementos de que ele tem conhecimento disso. Ele, inclusive, tentou coagir algumas testemunhas no curso do inquérito. Ele, inclusive, tentou uniformizar alguns depoimentos de membros do grupo no curso do inquérito. Então, o Cláudio está sendo também indiciado pela ocultação. E as pessoas que prestaram depoimento no inquérito, o delegado Tiago Damasceno, que é o presidente da investigação, está analisando até segunda-feira se vai indiciá-las por falso testemunho, porque elas, em depoimento, contaram algumas mentiras. Como fica agora o trabalho da polícia para investigar, para identificar esse corpo? Obviamente que toda notícia de cadáver encontrado sem identificação, a Polícia Civil vai buscar os confrontos possíveis, que seja DNA, de alguma forma, para identificar se é a Deise, e qualquer notícia que for levada ao conhecimento da Polícia Civil, como tem sido feito desde julho do ano passado, quando ela assumiu, vai ser devidamente averiguado. Como o delegado disse, um dia depois do crime, no dia 12 de julho do ano passado, o Antônio David devolveu para a família o veículo, mas esqueceu as roupas da vítima no carro. A partir daí, a polícia começou a montar esse quebra-cabeça. Os dois estão presos, indiciados por homicídio e ocultação de cadáver. Com vocês aí no estúdio.